Hoje eu vou falar sobre um conteúdo que é uma grande oportunidade de autoconhecimento e de conhecer o outro também, tá? Gosto muito de falar sobre isso. Nossa, me agrada demais falar sobre esse assunto. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Só um pouquinho. É um assunto que me agrada bastante falar sobre ele, porque uma pelos feedbacks que eu recebo, né? E outra que através desse conteúdo eu acho que eu consegui entender ainda mais o Edu. E aí isso diminuiu alguns fatores de estresse aqui entre a gente. Não que não haja, né? Existe sim alguns estresses, sempre vão acontecer. Falei ontem e vou falar sempre. O fato de eu ter um bom relacionamento com o Edu, um relacionamento gostoso, saudável, isso não significa que de vez em quando vá acontecer, né, alguns, alguns desentendimentos, que algumas coisas não me irritem, né, no comportamento dele. Só que hoje, pelo menos, eu consigo entender um pouco melhor. Por exemplo, eu sou muito agilizada, né? Nas coisas que eu vou fazer. E o Eduardo, ele tem um ritmo mais lento. Ele fala que é para eu não ficar dando hope nele, porque eu sempre quero as coisas assim a toque de caixa, né? Entre outras diferenças nossas, que são muitas, porque nós somos realmente dois opostos, né? Os nossos perfis são bem opostos, nossas características são bem opostas, não é só na altura, não. Mas, pelo menos, e esse é o objetivo, né? Conhecendo as características, você consegue compreender melhor. Você fica com raiva, mas você sabe exatamente o porquê e do que você está com raiva, entende? Essa que é a questão. E para quem eu falo sobre esse conteúdo que eu vou trazer aqui hoje para você, todo mundo diz: Meu Deus, que libertador saber disso, não só sobre mim, mas sobre meu marido, sobre o meu namorado, né? Então, realmente, você ter a oportunidade de conhecer melhor o perfil seu e das pessoas com quem você convive é um fator de libertação no seu comportamento, sabe? No seu relacionamento, não no seu comportamento, no seu relacionamento, tá? E o que que eu faço aqui? Só um pouquinho, tá? O que que eu faço aqui? No meu Instagram, eu quero trazer para você conhecimento, porque conhecimento liberta, tá? Não só informação, mais do que informação, conhecimento. Porque qual que é a diferença entre informação e conhecimento? A diferença é que informação é apenas um dado que você tem. Conhecimento é quando você consegue pegar essa informação e usá-la a seu favor. Você consegue transformar isso em algo que vai beneficiar você, tá? Então eu quero trazer aqui para você conhecimento, não só informação. Porque informação é fácil, né? O Google tá cheio de informação. Então, eu quero trazer mais do que aquilo que você consegue facilmente achar no Google, tá? Isso que eu vou trazer aqui para você hoje, eu poderia falar pelo menos aí, ó, umas 8 lives só sobre isso. Então, eu vou sintetizar, eu vou tentar ser a mais breve possível aqui, trazer um conhecimento rico para você, mas também não quero demorar muito aqui falando sobre isso para o negócio não ficar maçante. E se você gostar, eu posso trazer em outros momentos esse assunto novamente para você, porque tem muita coisa para explorar dentro desse assunto de perfil de comportamento, tá? Beleza? Então, qual que é o objetivo hoje dessa live? Bom, primeiro que eu quero ajudar você a viver mais feliz e confiante no seu casamento, tá? Através de conhecimento, através de informação e de autoconhecimento.
E eu quero que você dê um basta. Chega de relacionamento meia boca, tá? Eu quero que você viva um relacionamento por inteiro, que você seja feliz no seu relacionamento, beleza? Hoje eu quero que você entenda os seus comportamentos, as suas ações e as suas reações, e também do seu marido, né? Porque sim, é possível descrever o comportamento das pessoas, tá? Não é bola de cristal, não é mágica. Existem 4 perfis ou 4 temperamentos. Todos nós, no mundo inteiro, temos um desses temperamentos. Como assim, Claro? Somos todos iguais? Não, o temperamento, ele é inato, é algo com o qual a gente nasce, né? Mas não é só isso que nos forma, que forma a nossa personalidade. O temperamento é apenas uma parte daquilo que forma a nossa personalidade, tá? E olha só, chame mais alguém, você que está chegando aí agora, chame mais alguém para participar dessa live, tanto aqui no Instagram quanto quem está aqui no YouTube, tá? No Facebook também. Chame mais alguém para participar dessa live, porque não vai ficar gravada, tá? Ontem mesmo me perguntaram. Não, essa live não vai ficar gravada. Então aproveita e chama alguém para participar agora, porque depois não vai dar para assistir, porque não vai ter depois, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha colinha, que vocês lembram que não é colinha. São as minhas anotações para eu não me perder. E aí você pode pensar, a Clary falou que que ela prepara, né? Que ela escreve o conteúdo que ela vai trazer aqui. Sim, mas lembra que esse conteúdo tem aí pelo menos, o conteúdo de hoje tem pelo menos, no mínimo, 3 anos de estudo, tá? 3 anos de estudo. Então, valorize isso, valorize o que eu estou trazendo aqui para você, apesar de ainda um pouco de dor nas costas e ainda muita dor de estômago, porque realmente é um conteúdo valioso que eu paguei caro para adquiri-lo e que eu continuo estudando até hoje, esse conteúdo, e que eu vou tentar sintetizar aí nos 30 ou 40 minutos para você já sair dessa live com pelo menos um ponto de melhoria no seu relacionamento. Uma outra coisa que eu quero te pedir é, não fique ouvindo aqui e pensando, a Clara está falando isso, eu identifico meu marido nisso, é nisso que ele tem que melhorar. Não. Olhe para você e pense, a Clara está falando isso, então esse é o ponto de melhoria que eu preciso fazer na minha vida para que o meu relacionamento seja melhor. É isso que eu quero que você pense, tá? Segundo, eu preciso do seu comprometimento. Preciso que você se comprometa com você mesma, com a sua mudança. Preciso que você se comprometa comigo para você ouvir esse conteúdo aqui e me acompanhar ao longo da semana, tá? E eu preciso que você se comprometa com a mudança que você pode gerar no seu relacionamento. Então, eu preciso de você bem comprometida com isso tudo, beleza? E a terceira coisa que eu quero te pedir é as 3 ideias que te impedem de aprender e de crescer, tá? A primeira ideia é: isso eu já sei. E quando você pensa assim, isso eu já sei, você fecha os seus ouvidos, você fecha a sua mente, você fecha o seu coração para você ouvir algo novo que você acha. Uma frase que eu falo, você acha que você já ouviu aquilo, talvez realmente já tenha ouvido, e aí você se fecha para ouvir outras coisas que pode te trazer novos insights, tá? Então tire da sua cabeça o isso eu já sei, porque isso eu já sei te impede de aprender mais. Segundo, isso é óbvio. O óbvio precisa ser dito. E se isso é óbvio, mas você ainda não fez, será que ele é óbvio? Tá? Terceiro é, isso não é para mim, isso é para o outro. Não. Tenha humildade e saiba extrair aquilo que é para você. E o que é para o outro, você não tem nenhum poder
tá? Sobre o outro. Você ouvir algo e falar, isso era para o meu marido, para o meu filho ouvir, eles é que deveriam estar ouvindo isso. Você não tem esse poder de fazer com que o outro tenha um insight que é seu, tá? Então, isso aqui é para você sim, beleza? Além disso, lembra, compartilha essa live para mais pessoas virem aqui me ouvir, tá? E manda coração, afinal de contas, tela de celular e dedo não gastam. Então vai me mandando coraçãozinho aí, porque eu gosto muito de receber esses corações, tá bom? Bom, como eu falei, existem 4 tipos de temperamentos. Isso não significa que todos nós sejamos iguais, porque os temperamentos eles são inatos, a gente nasce com o temperamento, né? Porém, nós temos a nossa história de vida, nós temos a nossa história cultural, né, do ambiente onde a gente está inserido, do ambiente familiar, não só o ambiente cultural, mas o ambiente familiar onde a gente está inserido, as nossas vivências, as vivências que os nossos pais tiveram antes de nós, a ordem do nosso nascimento, né? Então, tudo isso forma a nossa personalidade, tá? O temperamento é uma parte inata da nossa personalidade. Além disso, tem toda a nossa vivência, toda a nossa história, tá? Além disso, nós temos lá uma determinada porcentagem, uma determinada quantidade de todos os temperamentos no nosso comportamento, tá? Então, hoje você vai se identificar com um desses 4 temperamentos e pode ser que você pense assim, mas eu acho que eu tenho também um pouquinho desse outro temperamento aqui. Certamente, porque todos nós somos uma mistura única desses 4 temperamentos, desses 4 perfis de comportamento, tá? E aí, lógico, tem aquele perfil, tem aquele temperamento que é o mais preponderante, né? Que é com base nele que a gente se comporta mais frequentemente, beleza? Então vamos lá. Nós somos criados ouvindo uma máxima, que é trate o outro como trate o outro como você gostaria de ser tratado. E não é que isso esteja errado, tá? Tratar o outro como você mesma gostaria de ser tratado está certo, não está errado, tá? Mas não é apenas isso. Isso é com base no que nós vamos falar amanhã, que é sobre valores e princípios. Eu devo tratar o outro com base meus valores e nos meus princípios, tá? Então, essa é uma máxima, sim, muito importante, mas não vale para o que nós vamos falar hoje. Hoje, a gente vai aprender que nós devemos tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, tá? E aí eu vou contar uma história aqui para você. No ano retrasado, eu mudei de consultório e aí tinha alguns nichos que eu precisava levar lá para o meu consultório e eu pedi para o Edu se ele poderia me ajudar. Que era bastante coisa, eu ia ter que ficar fazendo várias viagens, tinha umas coisas mais ou menos pesadinhas. Então, ele foi. E quando eu cheguei lá no consultório, eu falei assim para ele: então, eu estava pensando em colocar talvez esses 2 nichos aqui, esse outro ali, né? E fui mostrando para ele. E ele ficou bravíssimo comigo. Deixa eu abrir um pouco a janela aqui para dar uma ventilada. E ele ficou bravíssimo comigo. Ele falou assim: Você falou que era só para a gente trazer as coisas aqui. Você não disse para mim que a gente ia ficar olhando aonde que vai instalar cada um dos nichos, né? E eu falei: Ok, tá bom, então vamos embora, né? Chegando, quase chegando em casa, ele virou para mim e falou assim: Tá bom, a gente pode voltar lá
e olhar onde vai colocar as coisas. Desculpa, eu não deveria ter agido daquela forma. Olha só. O Edu tem um perfil que ele precisa de previsibilidade, ele precisa saber como que as coisas vão acontecer. E se eu falar para ele que nós vamos fazer X, é X que ele espera que a gente faça, né? É X que ele quer fazer e para ele é um pouco mais difícil que de repente eu mude os planos, que eu faça algo diferente, né? Já eu não sou dessa forma. Já eu lido muito bem com a imprevisibilidade, com as mudanças, com a surpresa, né? Então, e também fico brava, muito brava na hora e depois eu logo esqueço, né? Só que nem sempre eu me lembro dessa característica do meu marido. Então, às vezes eu faço essas pataquadas, né, de dizer para ele: "Vamos levar as coisas lá no consultório". E chegando lá, eu peço para ele uma outra coisa que eu não havia combinado, porque para mim tá tudo bem, mas eu esqueço que para ele não está tudo bem, tá? Então veja, eu tenho que tratá-lo como ele gostaria de ser tratado. Senão, o que vai acontecer é exatamente o que aconteceu nesse dia. A gente vai ter uma discussão, né? A gente vai entrar aí em um atrito desnecessariamente, afinal de contas, eu já sei qual é a característica dele, então eu posso pensar um pouquinho antes de agir. Mas aí, novamente, qual é a minha característica? A minha característica é justamente a dificuldade de pensar antes de agir, tá? Estão entendendo isso? Cada temperamento, lógico, tem um nome, né? E eu vou dar o nome aqui para vocês já se identificarem, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o primeiro temperamento que eu quero falar, e você pode identificar tanto crianças quanto adultos, tá? Não é só para adultos, não. Também são temperamentos que a gente pode identificar os filhos, os sobrinhos, os alunos, beleza? Muito bom que você está gostando, fico feliz. Vai mandando coração aí para mim que eu gosto bastante também, tá? Então, primeiro é o colérico. Quais são as características do colérico? Como o nome já diz, você já deve imaginar que ele é esquentadinho, né? E realmente, de todos os perfis, esse é o mais esquentadinho, tá? Então, o colérico, ele também tem, lógico, como todos os perfis, como todos os temperamentos, muitas características positivas. Eu vou falar primeiro as características positivas e depois eu vou falar sobre aquelas características que precisam de uma melhoria, tá? Que é aquilo que você precisa pensar para melhorar. Então, o colérico, ele tem bastante foco, é uma pessoa bem focada e ela sempre está em busca de atingir um objetivo, de resultado. São pessoas práticas, têm uma tendência maior à racionalidade, tá? São pessoas mais racionais, gostam de desafios, são bastante competitivas. Para essas pessoas, desafio quer, desafio dado é desafio cumprido. Elas gostam de ser desafiadas, inclusive as crianças. Se você tem aí alguma criança no seu convívio que quando você desafia ela, ela gosta do desafio, então, muito provavelmente, ela tem esse perfil aqui, tá? Então, são pessoas ágeis, rápidas e que têm aquilo que a gente chama de visão Google Maps. Então, uma pessoa que tem a capacidade de olhar as coisas como se ela estivesse por cima da situação. Então, ela olha muito bem o todo das coisas. O colérico, gente, é aquela pessoa que se ela olhar para você e ela disser assim: vai e faz porque você tem capacidade para isso, você vá e faça porque você tem capacidade para isso, tá? Porque ele consegue fazer muito bem essa leitura das pessoas e da situação. Em geral, são pessoas que têm uma inteligência um pouco
superior às outras, tá? Normalmente é uma pessoa que é mais ligeira, mais perspicaz, então isso faz com que ela tenha uma inteligência um pouco acima da média e das outras pessoas, assim como as crianças também, tá? Crianças coléricas, elas têm a tendência de serem rápidas, não terem dificuldade de aprendizagem, aprenderem rápido, tá? São pessoas normalmente dominadoras, tá? Não entenda isso como algo negativo, são bons líderes, em geral são líderes natos, tá? E eles gostam do poder, eles gostam da liderança e quando bem trabalhados, tá? Quando é um colérico maduro, é um colérico com um bom autoconhecimento, são excelentes líderes. Senão, realmente pode só se tornar mais um chato e mandão por aí, tá? Tanto crianças quanto adultos. Como eu falei, né, pelo nome mesmo, colérico, em geral, é aquela pessoa que rapidamente esquenta, fica brava. Então, ela não tem muita tendência à paciência e a entender um ritmo mais lento de outras pessoas. Então, isso precisa ser trabalhado, tanto em adultos quanto em crianças, porque se não foi trabalhado de criança, essa tolerância à diferença, essa tolerância a um tempo diferente das outras pessoas, então vai se tornar um colérico aí imaturo, tá? Intransigente, extremamente impaciente, que pode passar por cima dos outros. Aliás, o colérico ele é até conhecido como um trator mesmo, porque é aquela pessoa com muita energia para desempenhar suas funções, é aquela pessoa com muita energia na vida, no trabalho, nas relações. A postura do colérico normalmente é uma postura altiva, né? Você não vai ver um colérico assim, né? Com os ombrinhos caídos, ele tem uma tendência a ter uma postura mais reta, olhar olho no olho, tem uma voz firme, fala com uma voz firme. São pessoas espontâneas que gostam de se comunicar, são extrovertidas, tá? Mas tem uma tendência a ser um pouco mais sério, não é que ele não é o palhaço, tá? Ele é extrovertido, mas ele é uma pessoa que tem tendência a ser mais séria, muito focada no trabalho. Coléricos, em geral, se dedicam muito ao trabalho. O trabalho é algo bastante importante para eles, tá? Gostam de assumir riscos, como eu falei, gostam de desafios, gostam, né, de fazer coisas arriscadas, mas têm uma tendência de não se prenderem em detalhes, de não fazerem muito planejamento, tá? Por quê? Quando dão uma missão para o colérico, quando dão uma tarefa para o colérico, ele pensa lá no resultado final. Ele não pensa nas etapas pelas quais precisa passar para chegar no resultado final, tá? Ele já olha lá para o resultado final. Isso é excelente, né? Porque, como eu falei, ele não se nega, né, a fazer uma tarefa que é dada para ele, mas precisa, né, trabalhar um pouco essa questão do pensar antes de agir, do planejamento, tá? São pessoas bastante independentes, determinadas, com uma força de vontade muito grande, com uma boa autoconfiança, né? Têm opinião forte, são bem decididos, e aí fazer com que ele mude de ideia não é fácil, tá? Não é fácil. Até porque, agora falando do que precisa ser melhorado no colérico, né? Ele precisa trabalhar um pouco a humildade, o ouvir o outro, o assumir que errou, né? O assumir que fez algo de errado. Precisa trabalhar a empatia, colérico tem dificuldade com empatia, com se colocar no lugar do outro, até porque existe uma frase, né, que é muito comum do colérico, que é isso é óbvio. Como eu falei, ele é uma pessoa inteligente e consegue olhar as coisas, as situações de cima, muitas vezes as coisas são óbvias, as situações são óbvias para ele. E se é óbvia para ele, ele acha que é óbvio para todo mundo. Então ele tem essa frase, isso é óbvio.
mas entender, ter a humildade para entender que o que é óbvio para você, colérico, pode não ser óbvio para outras pessoas, tá? É difícil de dar o braço a torcer e bastante exigente. Então, o colérico, dentro do relacionamento, é aquele marido ou esposa que ele é dominador, ele toma conta, né, das coisas. Se a esposa fala, é, hoje eu tava afim da gente pedir uma comida, né? Pedir alguma coisa de fora. O que que você acha? Ah, beleza, ele já sabe o que que vai pedir, se duvidar já tá ligando, né? E pedindo aquilo que ele quer, aquilo que ele já decidiu, tá? Ele não espera pelos outros, ele muitas vezes não pede opinião e já sai fazendo, tá? É mesmo? Olha só, olha só. Vai prestando atenção aí no o que que você precisa fazer para entendê-lo melhor, né? E para lidar melhor com ele. Por quê? O colérico é aquele que quer sempre o melhor para a família dele, tá? Ele inclusive quer o melhor para a esposa, naquilo que a esposa faz. Então, se a esposa é dona de casa, ele vai querer que ela seja uma exímia dona de casa. Se a esposa trabalha, né, tem alguma atividade além das atividades de casa, ele vai querer que a esposa também seja excelente naquilo que ela faz, tá? Então ele é sempre muito preocupado com isso, tá? Em dar o melhor para sua família e que a sua família também dê o melhor para a família e para aquilo que ela faz como profissão, por exemplo, tá? O colérico ele é competitivo, então isso é uma outra coisa que precisa cuidar. Dois coléricos é uma explosão, né? Porque são duas pessoas de temperamento explosivo, são duas pessoas de temperamento forte, mandão, competitivo, com pouca paciência, tá? Então, duas pessoas do mesmo temperamento precisa de muito jogo de cintura, senão vira um cabo de guerra, tá? Biodecore, fala para mim como que é seu nome para eu poder chamar você pelo seu nome, tá? Então, olha só, o seu marido colérico muito provavelmente é um marido bastante dedicado ao trabalho e aquilo que o trabalho pode trazer de melhor para a família dele, tá? Mas, lembrando, ele tem dificuldade. Daiane, muito obrigada, Daiane. Dificilmente ele pede desculpa, ele assume que ele está errado, ele tem a tendência a ser egocêntrico, né? Em olhar muito mais para ele do que olhar para os outros, pode ter dificuldade de se colocar no lugar do outro, então isso é algo que você pode ajudá-lo a fazer, né? De se colocar no lugar do outro, sair um pouquinho desse egocentrismo, do eu sou eu sou o centro, né, dessa casa, eu sou alguém muito importante nessa casa, porque o colérico ele tem essa tendência, tá? É muito engraçado porque o meu pai é colérico, né? E quando a minha mãe fala assim, bem, você pode ir no mercado para mim? Ele fala, posso, ele passa a mão na chave do carro e ele já tá indo pro carro. E aí muitas vezes ela vai até a garagem atrás dele e fala assim, ô, onde você pensa que você vai? Ele diz, ué, você não falou para ir ao mercado? Daí ela diz, mas você vai comprar o quê? Você não, eu não passei a lista para você ainda? Ele falou, então anda logo, você falou para ir no mercado, eu tô indo. Então, esse é o colérico. Mas devo dizer para vocês também que esse é o colérico imaturo, né? Que não está muito bem trabalhado, porque ele que é o homem, né, do é óbvio, deveria ser óbvio que para ir ao mercado precisa de uma lista, ele precisa saber o que, que ele vai comprar no mercado, né? Mas essa é a característica do colérico e que precisa ser trabalhado, tá? Precisa ser. é, Esqueci a palavra agora, não é manejado. Quando lembrar eu falo. Mas precisa, sim, né, através do autoconhecimento,
precisa trabalhar essas características que não são tão positivas no colérico. Ó, espertinha, já deixa a lista pronta antes de falar para ele. Exatamente, é isso que precisa fazer. Acontece que às vezes o meu pai, ele não dá nem tempo de entregar a lista para ele, sabe? Ele já fez isso algumas vezes mesmo, da gente ter que ligar para ele e falar assim, ó, olha aí o seu WhatsApp que a gente vai mandar a lista para você, tá? Então, é exatamente isso. Precisa saber como lidar com o colérico, mas também o colérico tem esses pontos de melhoria sobre os quais ele precisa pensar e precisa melhorar, tá? Agora eu vou falar sobre um segundo perfil, que também é um perfil extrovertido e que é o sanguíneo, tá? Quais são as características do sanguíneo? Então, o sanguíneo, ele preza por conexão, ele preza pelos relacionamentos, ele preza por liberdade, tá? E para ele é muito importante o reconhecimento. Quem são os sanguíneos? Sanguíneos são grandes comunicadores, tá? São animados, são afetivos, são calorosos. Veja, o colérico, ele não é afetivo, ele tem uma dificuldade de lidar com a emoção, com o afeto. Então, pode ser um cônjuge, um marido ou uma esposa que tem essa dificuldade em demonstração de carinho, de afeto. Isso também é algo que precisa ser trabalhado no colérico, antes que eu me esqueça, tá? Já o sanguíneo, oi Maria Priscila, que bom ter você aqui, estava falando de você. Você perdeu a explicação sobre o seu perfil, mas não tem problema. Depois eu passo para você se você quiser, tá? Então, os sanguíneos, eles são muito animados, eles são bem afetivos, calorosos, são pessoas normalmente gentis e que são sábias com as palavras, que sabem se comunicar muito bem, o que faz com que os sanguíneos sejam muito persuasivos. Então, às vezes, o sanguíneo ele nem é tão bom assim em alguma coisa, mas ele tem uma lábia tão gostosa, tão persuasiva, que ele te convence de que ele é bom naquilo, mas porque o tato dele, a maneira dele se relacionar com as pessoas é muito boa, tá? Então, ele consegue se engajar muito bem com outras pessoas, o sanguíneo. E relacionamento para ele é muito importante. Perder relacionamento, abrir mão de relacionamento, não atender ao pedido de alguém, né? Para ele é muito dolorido isso. Sanguíneo é aquele que é convidado para 3 festas no mesmo dia, no mesmo horário, e ele não consegue dizer não para nenhuma, e ele quer ir nas 3, mas ele sempre sai com dó de deixar aquela festa que ele estava antes, tá? Por quê? Porque para ele se relacionar é muito importante. Então ele não sabe dizer não. E às vezes acaba pegando mais atividades do que ele dá conta de fazer, tá? Os sanguíneos gostam de estar entre as pessoas e, como eles são afetivos e gostam de relacionamento, eles amam estar com a família, tá? Reuniões familiares para ele é uma das coisas que ele mais gosta de fazer, tá? É um perfil expansivo, então o sanguíneo é aquele que fala gesticulando, faz gestos amplos, gosta de tocar na pessoa, gosta de beijo, gosta de abraço. Olha, os sanguíneos nessa pandemia são os que mais estão sofrendo, tá? Pelo distanciamento, por não poder, né, se tocar, não poder abraçar as pessoas. Para mim, nesses dias de isolamento que eu tô aqui, né, no quarto, tá sendo muito difícil eu ficar aqui com pouco contato com as pessoas. Bom, a pandemia toda está sendo um horror, né? De não poder sair, de não poder me relacionar, conversar com as pessoas. Mas o estar aqui e saber que eu não posso, né, beijar, abraçar, fazer cócegas e apertar os meus filhos tem sido bem doloroso para mim, tem sido bem complicado. Às vezes eu me enfio ali na cama e dou uma choradinha para dar uma espairecida. Os sanguíneos também são muito positivos, muito otimistas, sabe? Eles sempre acham que as coisas vão dar certo, que vai ficar tudo bem. Então, isso é bom, isso é importante, mas às vezes falta um pouco de realidade para o sanguíneo,
Ele entender que né, nem sempre as coisas vão dar certo, olhar as coisas com mais realidade, é isso que eu quero dizer, tá? Olhar as coisas com um pouco mais de realidade, mas para ele sempre o copo está meio cheio, tá? A presença do sanguíneo em um ambiente é sempre contagiante e sempre você vai saber aonde ele está, porque ele normalmente mais barulhento mesmo, né? É, chama a atenção. O sanguíneo gosta de ser reconhecido, gosta de aplausos e gosta de chamar a atenção, gosta de ter as pessoas ao redor dele, tá? Facilmente adaptável a mudanças, facilmente adaptável a diferentes ambientes. Ele gosta disso, ele não gosta de rotina, ele improvisa fácil as coisas. Por isso que eu falei que naquela ida ao meu consultório com o Eduardo, né? Cheguei lá, já falei, bom, vamos ver onde é que esses nichos vão ficar aqui, né? Com a história que eu contei para vocês. Por quê? Porque eu não penso antes de fazer alguma coisa. Eu pensei, já estou aqui com os nichos, o que, que custa a gente ver onde é que isso daqui ficaria bom? Para mim, isso, olha lá, né? Eu sou um pouco sanguínea e colérica. Para mim, isso é muito óbvio, mas para ele não, porque o perfil dele é bem diferente, tá? Bom, o que ele tem muita empatia, tá? O sanguíneo consegue se colocar muito no lugar do outro. É, sempre está disposto, né, a oferecer um ombro amigo, a oferecer seus ouvidos, a oferecer palavras, é aquele que sempre coloca as pessoas para cima, que animam as pessoas. Mas o que, que o sanguíneo precisa? Sanguíneo precisa aprender a terminar as coisas que começa. Porque ele tem iniciativa, ele se empolga com as novidades, mas ele não termina aquilo que ele começa, tá? Ele precisa aprender a ter foco, precisa aprender a pensar antes de falar e falar menos, porque o sanguíneo tem a tendência a às vezes, falar demais, falar o que não devia, tá? Tem tendência a se atrasar para os compromissos. Hoje até vi uma postagem, mas não consegui compartilhar, que é típica de sanguíneo. Se você tem que estar num lugar às 13 horas, era mais ou menos assim a postagem. Se você tem que estar num lugar às 13 horas você tem que estar lá. Você não tem que começar a se arrumar às 13 horas. Você não tem que sair de casa às 13 horas. Era isso que falava lá na postagem. Então, o sanguíneo, ele é assim. Ele tem dificuldade em estar no horário, né, nos lugares, ele tem pouca disciplina, pouca organização, dificuldade em seguir regras, mas não é que ele não siga regras por rebeldia, tá? Alguns até podem ser rebeldes, né? Mas não é apenas isso. Ele tem essa dificuldade em seguir regras porque ele gosta da liberdade, né? Ele gosta da novidade, ele gosta do diferente. Então, às vezes, ele acaba sendo pouco formal e quebrando algumas regras aí, não seguindo exatamente o script. Então, você que é uma sanguínea ou que tem, né, um cônjuge sanguíneo, ajude ele, mostre para ele o benefício de começar e terminar alguma coisa, né? Entender que às vezes o processo ele é chato, sim, entra numa rotina, entra esqueci a palavra agora, que é, ô gente, me ajuda aí, numa monotonia, né? Numa monotonia, mas que é necessária para que você é fleumático sanguíneo. Ah, muito bom. Já já vou falar dos fleumáticos, tá? Então, às vezes, se entra numa monotonia, né, que é necessária para que a gente comece e termine alguma coisa. E o sanguíneo tem essa dificuldade com a monotonia, né, com fazer a mesma coisa sempre até se atingir um resultado. Até porque ele também ele é um perfil mais apressadinho, né? Ele não é muito da paciência, do fazer as coisas com calma, tá?
Como seria uma criança sanguínea? Uma criança sanguínea, Daiane, é assim, ó, é uma criança só, mas parece que tem 5 em um ambiente, tá? Basicamente é isso da criança sanguínea. A criança sanguínea, ela é barulhenta, a criança sanguínea, ela é do movimento, ela quer sempre estar junto com as pessoas. Hoje à tarde, eu e o Eduardo, a gente teve uma reunião de trabalho, eu estava aqui, né, no quarto, e ele estava lá no escritório dele, e aí o Felipe queria ficar aqui no quarto comigo, eu falava, filho, não dá para você ficar aqui comigo, né? Eu pedi para ele fechar a porta, e aí ele foi fechando a porta devagarzinho, porque ele queria ouvir o que eu estava falando, o que eu estava fazendo. Daí quando ele percebeu que o pai estava na mesma reunião que eu, ele foi lá no quarto do pai, ele quis ficar do lado do pai, ele quis perguntar. Então, a criança sanguínea é aquela que quer estar sempre envolvida com as coisas, que ela não dá conta de ficar de fora, sabe? Ela não dá conta de ficar de fora, tá sempre falando, sempre perguntando. E basicamente é uma criança no ambiente, mas que você olha e fala, parece que tem 4, tá? Essa é a criança sanguínea. Normalmente é uma criança bem feliz, tá? Bem alegre. Foco, tá? Foco, disciplina, é importante que você que é sanguíneo, sanguíneo, que tem um cônjuge assim, mostrar a importância do foco, da disciplina e mostrar a importância de dizer não, que dizer não não significa ter uma ruptura nos relacionamentos, que a gente não vai poder estar em vários lugares ao mesmo tempo e que a gente não vai dar conta de fazer todas as coisas tão interessantes que tem aí no mundo, né? Então precisa escolher, tá? E essa é uma dificuldade dos sanguíneos, tá? Agora vamos lá para o melancólico, tá? Melancólico é o oposto do sanguíneo e é o meu marido. Eu sou sanguínea com um pouco de colérico e o meu marido é melancólico. Melancólico é aquela pessoa séria, lembra? O oposto do sanguíneo. É aquela pessoa séria, é aquela pessoa que preza muito pela qualidade, pela excelência das coisas que faz, dos relacionamentos que tem, tá? É aquela pessoa muito precisa, sabe? Que ela é cirúrgica nas coisas que ela faz, nos assuntos pelos quais ela se interessa, tá? Tem muita eficiência naquilo que faz. Então, o melancólico é aquele que ele vai ser especialista num assunto no qual ele trabalha ou no assunto no qual ele gosta, ele se interessa, ele vai ser especialista naquilo, porque para ele é muito importante saber os detalhes de qualquer coisa pelo qual ele se interesse, tá? O melancólico é aquele que quando vai escolher alguma coisa, ele olha cada detalhezinho, cada parte daquilo que ele quer escolher para ele ter certeza que ele vai fazer a melhor escolha. Uma vez, gente, o Eduardo estava escolhendo, ele passou dias indo no shopping, em várias lojas, ele ia em shoppings diferentes e ele ia nas mesmas lojas, mas em shoppings diferentes, para olhar uma mochila para o notebook dele. E aí um dia eu falei, meu Deus, né? Mas para que você olhar com tanto detalhe assim? É só uma mochila para o seu notebook. E ele olhou para mim e falou assim: você não deveria reclamar disso, porque eu escolhi você fazendo exatamente assim, olhando cada detalhe para ter certeza do que eu estava escolhendo para mim. Tá? Então, esse é o melancólico. O melancólico é muito metódico, estruturado, sério, certinho, disciplinado. O melancólico, gente, é aquele que ele tem planilha para todas as coisas, tá? Planilha para todas as coisas, de verdade. Eu tenho uma amiga que ela planilha até o horário que ela vai descansar, tá? Então, o melancólico é aquele que, quando ele vai, por exemplo, organizar uma viagem, ele organiza quantos dias vai ficar, quantas peças de roupas
precisa levar, se precisa levar mais frio, mais calor, meia estação, qual o tamanho da mala, quantas malas que vão levar para saber se vai caber no carro, que horas que sai, onde é que vai ter um posto de gasolina para abastecer, tá? Onde é que vai ter um lugar para fazer uma parada, para um descanso, para comer. Então, ele assim, todo certinho, todo estruturadinho, todo planejadinho, tá? Ele normalmente é literal nas palavras, nas expressões também. São pessoas bastante detalhistas, são pessoas bastante cautelosas, têm um ritmo mais lento, é aquela pessoa que primeiro pensa para depois falar. Só que o problema é que às vezes ele pensa demais e não fala, e não age, tá? Então o melancólico precisa de um pouco mais de ritmo, precisa de um pouco mais de ação, tá? Tem tem a tendência de gostar de ficar sozinho, tá? De viver no mundo dele, introspectivo, ele tem a tendência de ser bem introspectivo, até mesmo solitário. Não é de ter muitos amigos, mas quando ele tem amigos, normalmente são amigos de longa data, porque são relacionamentos bem profundos que ele tem. Ele é muito fiel às amizades que ele tem também, tá? Porque ele não se abre, ele é mais observador, para daí ele começar a se relacionar, mas ele não se abre muito. Então, quando ele escolhe uma relação, ele é aquela pessoa que é muito fiel, né? E tem relacionamentos que não são perenes, sabe? São relacionamentos realmente que tem mais intimidade, mais profundidade. São bastante sensíveis e até têm uma tendência de serem mais ligados aí a coisas artísticas, de gostarem, né, de coisas artísticas, até mesmo de serem artistas, de escolherem profissões mais voltadas aí para as artes, tá? Mas eles não são afetivos, eles são sensíveis, mas não são afetivos. Eles têm essa dificuldade, né, de expor os sentimentos, as emoções. E aí, com isso, eles podem parecer frios, podem parecer distantes. Então, o melancólico precisa aprender a se expressar. O melancólico, ele ama muito a família, ele preza muito a família, ele é muito dedicado à família, ele se importa demais com a família, mas ele se importa aqui, ó, para ele, aqui dentro dele, tá? E é importante que o melancólico saiba que a família precisa saber também que ele se importa, do que adianta ele vivenciar, né? Esse eu me importo, eu me preocupo, se ele não deixa ninguém saber, ele não transparece isso para as pessoas ao redor dele, tá? Tendem a assumir muitas responsabilidades para si, por essa tendência, né, de muito zelo, de muita preocupação com a família, com as pessoas que ele ama. Então, ele precisa aprender a deixar que os outros também cuidem de algumas coisas e que cuidem dele também, pedir ajuda, né, falar quando precisa de alguma coisa, porque justamente essa dificuldade, né, de se expressar, né, de viver muito em seu próprio mundo, de viver até de maneira um tanto quanto solitária, faz com que ele não peça ajuda, né, não se expresse, não diga que precisa de cuidados também, tá? Tem a tendência a serem mais formais, serem pessimistas, apesar de que o melancólico não se acha pessimista, ele acha que ele é realista, mas a realidade dele é sempre um tanto quanto negativa, tá? Então ele precisa ter um olhar um pouco mais positivo, um pouco mais otimista para a vida e para as coisas. Tem a tendência de ser rígido, de ser inflexível, até por ele gostar muito das coisas muito certinhas, muito estruturadinhas, com uma excelente qualidade. Ele tem essa dificuldade em flexibilizar um pouquinho, né? Entender que nem tudo vai ser com esse super padrão aí que ele sempre espera e que ele quer, tá? São bastante críticos, tá? Eles são sensíveis à crítica, porque eles são pessoas sensíveis, né?
mas são pessoas bastante críticas também. Então, os melancólicos precisam aprender, além de criticar, a elogiar também, tá? Não só criticar. Isso é bem importante que ele faça aí esse olhar também um pouco mais otimista, mais positivo, e que ele fale também das coisas boas e não só das coisas negativas aí, né, para o seu parceiro, para a parceira, para os filhos e nos outros ambientes também, né, no trabalho, por exemplo, tá? E agora vamos então para o fleumático, tá? O parceiro fleumático, na verdade, ele tende a ser aquele parceiro mais gostosinho de lidar. Por quê? Porque o fleumático é aquela pessoa que se adapta bem ao ambiente onde ele está. É aquele parceiro que talvez ele fale: ah, tudo bem, tanto faz, pode ser, mas isso nem sempre. Você é melancólica e, ó, você e o marido são, né, bem diferentes, tá? E aí precisa trabalhar, talvez, Dai, o afeto entre vocês, porque vocês dois são dois perfis que não são de demonstrar afeto, tá? Então, talvez esse seja um ponto aí que os dois, enquanto casal, precise melhorar, tá? É. Agora eu vou falar sobre o fleumático, tá? Então, o fleumático, ele preza muito pela harmonia, pelo equilíbrio, tá? Das relações, dos relacionamentos. E aí isso faz com que muitas vezes o fleumático, marido colérico, são dois opostos, hein, Michele? Vocês são o fleumático é o comportamento oposto do colérico, tá? Então, assim, enquanto o colérico tá lá, manda, vai, faz, né? O fleumático tá ali assim, tudo bem, tanto faz, pode ser. E às vezes lá no fundo, não é exatamente assim que você se sinta, mas como você preza muito pela paz, pela harmonia, pelo equilíbrio, pelo sossego, você não se posiciona para evitar, né, um pequeno conflito. E às vezes nem é um conflito, às vezes é só você dar a sua opinião, falar o que você quer, né? Eu tive uma cliente que um dia ela veio para mim e falou assim: Clare, definitivamente eu e ele não damos certo. A gente não funciona bem junto, não vai, e eles já tinham se separado uma vez, estavam voltando, e ela falou: eu falei para você que essa volta não ia dar certo, né? E aí a briga deles foi por conta do almoço no sábado. Por quê? Porque ele perguntou assim para ela: o que que você quer comer? E daí ela falou: peraí, deixa eu tentar lembrar aqui a história, tá? O que que você quer comer? E daí, eles foram para um restaurante, mas estava muito cheio lá o restaurante, tá? E eles estavam com um pouco de pressa. E aí, ele falou assim: eu nem. Ela falou assim: por mim a gente pode comer em qualquer lugar. Daí ele falou assim: bom, mas eu vim aqui porque você falou que você queria vir aqui. Daí ela falou assim: mas eu não faço questão que seja aqui. Pode ser em algum outro lugar, né? O que que você quer comer? Ela perguntou para ele. Daí ele falou assim: por mim pode ser um sanduíche. Não tem problema. Tanto faz. O que que você quer? Ele perguntou para ela. E ela disse assim: não, eu já falei para você antes de você ter me falado que para mim tanto faz. Então escolhe onde que a gente quer ir e a gente vai. E ele falava assim para ela: não, eu quero saber o que que você quer, porque para mim tanto faz. Ela falou assim: mas eu falei antes para você que não tinha problema a gente não comer nesse restaurante aqui, que para mim também tanto faz. Então, o que que você quer? E eles ficaram brigando por conta disso, tá? Porque ela queria que ele falasse, que ele se posicionasse, e ele queria ir aonde ela quisesse ir, aonde ela quisesse comer, né? E daí eu falei isso para ela, eu falei: escuta,
o seu marido é fleumático e ele quer fazer as coisas para te agradar. Você falou para mim tanto faz e você falou para ele. Por mim pode ser ali no lanche ali do lado, na lanchonete, comer um sanduíche, porque eu sei que você gosta. Só que ele querendo te agradar, e como antes você tinha falado que queria ir no restaurante, e como a pressa era dele, ele é que tinha menos tempo para fazer as coisas, ele estava ali para te servir, para te agradar. O que que você precisa fazer então com o marido, com uma esposa fleumática? Fala assim: eu sei, meu amor, que para você tanto faz, mas eu gostaria muito de saber o que você quer, qual é a sua opinião, que lugar você prefere, o que que você está afim de comer. Você tem que mostrar para ele que é importante que ele se posicione. É, bem isso, né? Que dificuldade. Então, ela só queria que ele se posicionasse, entendeu? E o posicionamento dele é o quê? Eu quero te agradar. Escolha, o que você escolher tá bom para mim. Então, o fleumático precisa aprender a se posicionar. Eu não sei se isso faz sentido para você, tá, Michele? Deu uma travada aqui. Ah, viu? Sei. E se você deixar, Michele, o seu marido ele vai decidir tudo, até em algum momento você começar a se sentir sufocada, porque você não decide nada. E ele tem essa tendência, mesmo que você não fosse fleumática, de querer decidir tudo, de querer comandar, tá? Então vamos lá. Então, fleumático é esse, né? Ele é mais introspectivo, ele é mais introvertido, ele tem bastante empatia, tá? Ele tem bastante empatia. Lembra que você e seu marido são opostos, que ele, para ele falta empatia, para você tem muita empatia. Então, às vezes você precisa deixar a empatia um pouquinho de lado e pensar em você, tá? São pessoas normalmente pacientes, tranquilas. O fleumático, gente, eu falo o que quero. Às vezes, ah, que bom. Ele faz tudo desse jeito. Exatamente isso. Às vezes tem que dar um corte nele e falar: opa, hoje eu quero decidir alguma coisa, hoje eu quero escolher, né? Eu tive uma cliente que ela falou assim: agora eu entendi por que que eu nunca consigo pedir uma pizza marguerita com manjericão fresco. E o meu marido sempre pede calabresa, porque quando eu falo pro meu marido, né? A gente vai numa pizzaria, aí ele pergunta o que eu quero, eu falo, eu gosto de marguerita com manjericão fresco, ele fala, vai comer tomate e mato? Não, vamos comer calabresa. E a gente come calabresa. E eu nunca entendi, né, por que que eu não conseguia me posicionar e pedir a pizza que eu tanto gosto. Agora eu vou pedir. E ela um dia chegou e falou: não, vamos pedir meio a meio. Você quer calabresa, mas eu não quero calabresa. Eu quero a pizza de marguerita com manjericão fresco. Ele ficou olhando assim para ela, olhou pro garçom e falou: é isso. Tipo, é só uma questão de você se posicionar, especialmente com o colérico, tá? É, então, os fleumáticos, eles são aquelas pessoas gostosas, porque elas são agregadoras, elas não dão conta de ver que alguém não está na rodinha, né? Que alguém não está participando do papo. Elas vão lá e puxam aquela pessoa para perto, elas vão tentar fazer que aquela pessoa se integre, né? Integrar, isso, ao grupo, tá? São pessoas que buscam estabilidade, que buscam segurança, que buscam equilíbrio, até por isso que elas evitam o conflito. O fleumático tem dificuldade em lidar com o conflito, tá? Então eles podem engolir muitos sapos, o que não é legal, tá? Então tem essa tendência de dizer, eu acho que sim, você que sabe, por mim tanto faz, tá? São pessoas bastante leais, bastante cuidadosas, que têm grande empatia, né? Como eu falei, são bastante preocupadas com os outros, com o bem-estar dos outros, estão sempre querendo agradar. Eles têm essa tendência de querer sempre agradar as pessoas. Também são pessoas de relacionamentos profundos, são pessoas mais observadoras, que os relacionamentos para elas são muito importantes, mas não é como o sanguíneo que se relaciona com todo mundo, né? São pessoas que escolhem um pouco mais com quem vão se relacionar, não lidam muito bem também com imprevistos, com mudanças bruscas, né? Gostam de planejar um pouco mais as coisas, de ter um pouco mais de previsibilidade,
porém se adaptam bem às mudanças, tá? Inclusive, fleumático às vezes se adapta bem demais e acaba se submetendo a coisas que ele não gosta muito, que o desagradam, mas para não desagradar o outro, né, ele se adapta àquilo aonde ele foi colocado. O elemento que representa o fleumático é a água, gente. Então perceba, se a água está num copo redondo, é esse o formato da água, né? Se a água está no freezer, ela congela. Se está no fogo, vira vapor. Se ela está num recipiente quadrado, é aquele formato que ela tem. Então, o fleumático é esse, que aonde a criança fleumática, por exemplo, é aquela criança que normalmente onde você coloca, ela fica, tá? Então são aquelas pessoas assim mais boazinhas que a gente chama. Não é dado muito assim as paixões, tá? Não tem grandes demonstrações, né, de sentimento, de emoção. Então, o fleumático precisa disso, precisa se mostrar um pouco mais emocionalmente, precisa deixar vir à tona as suas emoções um pouco mais, precisa se posicionar, precisa falar e precisa agir, porque o fleumático, a tendência dele é ser meio paradão, acomodadão, tanto faz, pode ser, sabe? Não se posiciona, não se mexe muito. Então, ele precisa ter esse desejo de se empenhar por alguma coisa, de se empenhar para agradar o marido ou a esposa, mas às vezes entender que esse agrado pode vir por um posicionamento dele, tá? Não só esperar que o outro trague coisas para que ele faça. Ah, vamos para a praia? Pode ser, se você quiser, vamos, né? Ah, eu gosto mais de montanha, mas se você quer ir para a praia, vamos para a praia. Ah, vamos comer uma massa? Ah, eu gosto mais de comida japonesa, mas já que você quer, por mim pode ser, sabe? Então, sempre nessa coisa muito pacata, pacífica. O, o fleumático precisa de um pouquinho mais de fogo, né? Senão é tudo muito tranquilão, muito, sabe? Assim, um lago, água de poço, sabe? Sem muito movimento, tá? Então, o marido, a esposa do fleumático precisa mostrar isso para ele, que às vezes precisa um pouco mais de ação, mais atitude, né? Precisa de mais movimento, precisa de uma opinião dele, precisa de uma fala dele, que você precisa ouvir alguma coisa, tá? E, gente, para todos os perfis. Bom, entender que a gente trabalha muito melhor com elogio do que com a crítica. Apesar de que, né, o colérico, por ele gostar do desafio, às vezes, se você fizer uma crítica, ele vai lá e vai dar o sangue para ele melhorar, afinal de contas, ele quer provar para você alguma coisa, né? O sanguíneo também fala assim: nossa, essa pessoa não gostou disso que eu fiz, a pessoa não está satisfeita comigo, como assim? Então vai tentar melhorar, tá? Mas o melancólico e o fleumático, eles não lidam muito bem com a crítica, tá? Precisa ter um pouquinho mais de jeito para falar do que os outros perfis. Mas de qualquer forma, qualquer perfil, tá? Qualquer pessoa vai lidar muito melhor com o elogio quando você quiser uma mudança no comportamento da pessoa do que se você fizer a crítica, tá? Então pense sobre isso. Pense como é que você se sente. Se o seu marido olhar para você, né, e falar assim, mas meu Deus, né? Será que você não consegue fazer um arroz sem ficar empapado desse jeito? Eu gosto de arroz soltinho. Você nunca faz um arroz decente, por exemplo, né? Isso vai fazer com que você queira aprender a fazer um arroz soltinho do jeito que foi pedido para você, ou você vai falar assim: ah, é? Pois agora que eu vou encher de água nesse troço, se você quiser assim, senão você que venha pilotar o fogão, né? Não lido bem. Não lido bem. Isso. E eu acho que o que mais se ressente mesmo com a crítica é o melancólico, o Dai.
O que mais, né, fica mal mesmo com a crítica, até por ser o mais sensível, parece ser o mais frio, mas é o mais sensível, é realmente o melancólico, tá? É exatamente isso, faz o seu arroz então, tá? Então, pensar nisso. Existem diferenças, cada perfil precisa tem um ponto de melhoria que precisa ser trabalhado, mas uma coisa é comum para todas as pessoas. Todos nós nos sentimos muito mais impelidos a uma mudança através da, de uma fala construtiva do que de uma crítica, tá? De uma crítica. E existem maneiras e maneiras de se falar a mesma coisa, né? A Miriam colocou aqui que se identificou muito bem, é Miriam, né? Miriam. Fico feliz por isso. E olha só, eu vou fazer lives essa semana toda. Amanhã tem live novamente às 8h35, tá? Se você quiser ser lembrada da live, se você quiser receber o material adicional dessa live, você precisa se inscrever pelo link que está lá na minha bio, tá? E depois entrar no grupo do WhatsApp para você ser lembrada da live e para você receber o link. E você receber os materiais adicionais que eu estou preparando após as lives.